Eu dou aula há 21 anos na Pontifícia Universidade Católica do Rio. Eu pego isso com a garotada já na faixa entre 20 e 25. Antigamente a gente falava, leiam um capítulo X do livro. Hoje, é incrível isso. Eu tenho que pedir para eles fazerem cópia, trazerem para a sala de aula e ler na minha frente. Porque a dispersão com isso daqui é algo perturbador. Nesse ponto, o Brasil agiu rápido, repetindo a experiência de outros países, e, a meu ver, é uma medida acertada, cada um tem a sua opinião, não permitindo o uso de celular em sala de aula, exceto para fins pedagógicos. Controlado pelos professores, né? Pelos professores. A Unesco, o braço da ONU que cuida de educação e cultura, justificou essa forma de você não autorizar o celular em sala de aula, dizendo, estamos vivendo uma epidemia de distração. É incrível. O que é epidemia de distração? Você passa pela escola e não aprendeu nada. Porque quando a aula estava ficando mais desinteressante, você vinha para cá. Quando você vem para cá, você não está mais prestando atenção em lufas do que o professor está dizendo. Nesse pouco mais de 1 ano e meio aqui no Rio de Janeiro, que foi a primeira capital que instituiu, antes de ser uma resolução federal, essa restrição, o secretário de Educação me fez chegar relatórios, os primeiros relatórios, que a gente fez reportagem na época sobre se isso era bom ou não era. Eu fui nas escolas, conversei com o professor, pai de aluno, os alunos tristíssimos. Os pais eufóricos, dizendo assim, em casa eu não consigo, pelo menos na escola. Ah, logo que foi proibido. Logo que foi proibido. Ele ou ela haverá de se libertar disso. Porque os pais tinham problemas. E os professores falando, olha, eu estou começando a ter o prazer do magistério com alunos que prestam atenção no que eu estou falando, porque antes não dava. E isso começou a ter repercussão na aprendizagem. Já houve mudança na média das notas. Você consegue imaginar, na hora do recreio, você deve ter, eu sou mais velho que você, mas acho que você pegou a hora do recreio, aquela hora do barulho, da algazarra. Sim. Você já viu como é que é hoje numa escola pública ou privada a hora do recreio? Em boa parte das escolas, parece um velório. Tá todo mundo assim, os grupinhos, todo mundo assim. Agora o recreio voltou a ter barulho. Que criança. Quem diria que ia ter saudade do barulho do recreio, Professor, né? Hipólito, no século XIX, ele sabia do quê? Faz parte do processo de aprendizagem do ser humano, na fase infantil, a socialização. Ela precisa interagir com os coleguinhas. Você vai aprender quem é amigo, quem é amiguinho. Eu gostei de você. Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E se proteger daqueles que parecem amigos, mas não são tão amigos assim. Você só aprende fazendo. Essa garotada, ela está destreinada. Zygmunt Bauman, um pensador polonês, certa vez disse, vamos esperar mais 20 anos para ver no que essa geração vai se transformar. Sem ter a habilidade de se socializar, ela não sabe viver em grupo. Nós somos seres sociais. Aliás, o Espiritismo ratifica isso com todas as letras. Somos seres sociais. A tartaruga marinha, eu sou ambientalista, tartaruga marinha. A mãe foi lá na praia, abriu um buraco, botou dezenas de ovos, foi embora. Os ovinhos vão maturar, dali a pouco começa aquela corrida em direção à praia, cada um por si, Deus que nos proteja. Cada tartaruguinha são irmãs. Não quero saber quem está do lado, na frente, atrás. Quando eu chegar no mar, eu vou viver mais do que um ser humano médio, sozinha. Vou dar tchau para o tubarão, para a baleia, estou passeando pelos mares. Mas eu não sou um ser social. Tartaruga. Nós somos extremamente dependentes uns dos outros. Só que você precisa socializar. Não existe amiguinho virtual. Likes e curtidas não significa que quem está ali seja um amigo para todas as horas. Eu acho que é um problema do nosso tempo. Nós, da área da comunicação, precisamos denunciar as mazelas do tempo de tela. Existe um livro de um camarada chamado Jonathan Haidt, chamado A Geração Ansiosa. Ele está vindo para o Brasil fazer palestra. Esse camarada,
Ele está, assim, compartilhando os conhecimentos dele nessa área da psicologia, dizendo assim, se não corrigirmos o rumo, vai dar muito ruim. Não é dizer não use, é dizer saiba como usar. Passa pelos pais ou responsáveis, passa pela escola. Você acha que também passa por cobrar as grandes empresas que coordenam as redes sociais? O tempo todo. O tempo todo. Nós estamos num momento difícil. As pessoas mais ricas do mundo são os CEOs das Big Techs do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Há algo que o movimento espírita precisa saber o que significa: algoritmo. O algoritmo, Éder, conhece mais você do que você mesmo. Vale para mim. Sim. Toda vez que você faz alguma navegação, ele está dizendo, ele gosta de palestras espíritas, ele vê como é que ficou o podcast dele, é espírita. E dentro dos conteúdos espíritas, ele gosta mais disso do que aquilo. Ele gosta, que é inevitável, daqueles vídeos deliciosos de cachorrinho, de gatinho, de animais divertidos. Gosta. Então, aí o que você faz? Você abre a rede social e já vem tudo pronto para você fazer o seu deleite da sua degustação. Isso aqui é malbaratar neurônio, porque você não está trabalhando nada, você só está engolindo. Esse é um dos problemas, não é o único. Sim. É transtorno de ansiedade, transtorno de humor, solidão, inclinações suicidas, os jogos desafiadores. Você viu a menina, semanas atrás... Com aerosol? Com aerosol. Desafio do desodorante. Desafio do desodorante. Assim, com todo respeito. Ou a gente abre o olho, como o Jonathan Haidt tem dito, e ele virou, digamos, uma das principais lideranças da comunidade científica, dizendo que criança tem que brincar. E tem que brincar uma com a outra. Ela nasceu para isso. E ela constrói habilidades importantes para o resto da vida nessa fase da vida. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.